Olá, co-criador! Eu sou a Jéssica Guedes e hoje eu tô aqui para mais uma história inspiradora com a Lei da Atração. Hoje vocês vão conhecer a história da Paula Oliveira, que conseguiu em apenas um ano conquistar 6 milhões de reais no marketing digital. Ela compartilhou a sua história, deu dicas, inclusive, para quem trabalha na área dentro do podcast da KiwiFi. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês porque, em um determinado momento, ela menciona uma técnica, uma ferramenta de lei da atração que ela utilizou para conquistar todo esse sucesso dela, né? E eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos ao vídeo. Bruninha, para falar assim, eu tenho que voltar lá atrás, sabe? Contar desde o início minha história para vocês realmente entenderem, né? Como foi todo esse meu processo, porque... na verdade, assim, a minha realidade, essa vontade vem desde novinha, vamos pôr lá nos meus 4 anos de idade, porque a minha história, ela começou, né, eu morava no Espírito Santo, eu, minha mãe e meu pai, uma família completamente tradicional, né, e infelizmente meu pai, ele tinha um problema de vícios, tanto com drogas ilícitas e bebidas, alcoolismos, enfim. E a minha mãe, ela era do lar, né, casada com ele e tal, dedicada a me criar, né, dedicada à família, à casa, e meu pai era o único que trazia realmente sustento para dentro de casa. Então, consequentemente, nós éramos dependentes dele, né, claro. Então, devido ao vício do meu pai, começou a surgir, assim, diversos problemas, né, familiar. Meu pai, ele chegava às vezes de madrugada, qualquer hora do dia, alterado, drogado, já partiu para agressão para cima da minha mãe, pro meu lado também, assim, inúmeras vezes que eu já virei noites em cadeias, desde nova, infelizmente, sim. Inclusive, a minha vida, o meu ensino fundamental foi conturbado. Eu repeti o 9º ano 2 vezes, por literalmente eu não conseguir estudar. Porque eu não tinha cabeça, eu não tinha uma mentalidade, sabe? Eu não conseguia mesmo. E teve uma época que era exatamente épocas de prova, e o meu pai tava nesse momento, tipo... totalmente agressor, partindo pra cima da minha mãe, totalmente transtornado. Então foi uma fase muito difícil da minha vida e eu tive que literalmente parar os estudos. E assim, muitas pessoas perguntam, nossa, mas você viveu estudo, ele agredia você e sua mãe, por que que ela não separava? Por que que não colocava um fim nisso tudo, né? E é aí que vem justamente a dependência financeira. Infelizmente, ela não colocava um fim nisso tudo, justamente por medo de não conseguir me dar uma criação, medo de passar necessidades maiores, como fome, né, não ter um lar e todas essas coisas que a gente sabe, principalmente uma mãe pensa, né, o medo que ela tem disso acontecer com os filhos dela. E aí eu lembro nitidamente, até minha mãe mesmo me conta essa história, que um dia a gente tava dormindo, nossa casa era de 2 andares assim, eu tava descendo as escadas e meu pai tava bêbado, jogado, literalmente no chão da sala assim, transtornado, dormindo apagado. Aí eu descendo, eu tinha uns 4 anos de idade, eu falei, mãe, olha só, aproveita, ele tá ali dormindo, por que você não mata o seu pai e joga na lata de lixo? Ou seja, eu tinha 4 anos de idade e eu meio que, tipo, já tinha consciência de que ele era o problema da nossa vida. Caramba, você com 4 anos de idade, você falou, mãe, por que você não mata o pai? Seu pai. O seu pai. É porque era uma criança, não tinha muita essa noção que era só o meu pai. Por que você não mata o seu pai e joga na lata de lixo? Porque na minha cabeça, aquilo ia resolver o problema. E pensa, minha mãe não tinha nenhuma estrutura pra me explicar que as coisas, né, eram muito além disso tudo. Mas com o decorrer dos anos, eu comecei a entender as coisas muito novas. Porque ao decorrer do vício do meu pai também, consequentemente, a boa, estável situação financeira que a gente teve, foi se desvastando, foi acabando. Porque o vício foi aumentando, ele foi trabalhando menos, foi deixando a desejar. Coisa do tipo que eu estudava em uma escola particular na época, ficou uns 5 meses sem pagar. Eu tive que parar de estudar, porque nenhuma escola ia aceitar, né? Não paga mensalidade, você não continua. E assim foi seguindo. Então, chegou uma certa idade que eu fui para a escola pública por não ter condições de continuar. E meu pai seguia trabalhando da forma que dava, minha mãe ainda ali presa a ele por medo. E foi mantendo dessa forma. Então, chegou ali nos meus 14, 15 anos de idade, que eu já tinha uma noção maior das coisas, eu comecei a entender, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu tinha muito claro na minha cabeça que minha mãe vivia toda aquela situação por minha culpa.
Porque ela até já Você chegou a se sentia falar. responsável. Exato, ela já até chegou a falar, minha filha, se não fosse você, eu já tinha ido embora. Eu como qualquer coisa, eu vivo com pouco. Vocês sabem que mãe é assim, né? Sim. E como ela tinha aquela vontade de dar o melhor pra filha, né? De querer pôr uma boa escola, conseguir dar um alimento igual. Muitas das vezes, criança não sabe, né? Eu pedia todo comercial que eu via de anúncio de brinquedo na TV. Ai, mãe, me dá. E ela, não, filha, doa e tal. Muitas vezes não dava por não ter condição, mas ela ficava com medo de eu pedir, às vezes, uma coisa simples e ela não ter pra me dar. Então, ali com os meus 14 anos, eu já comecei a ter essa noção de eu preciso ter uma atitude pra mudar a vida da minha mãe e mudar a minha também. A gente não pode ficar presa ao meu pai. E eu queria acabar com toda aquela situação. Obviamente que por ser meu pai, eu amo muito ele até hoje, né? Mas assim, eu entendia que ele não fazia bem nem pra mim, nem pra minha mãe, obviamente. Antes da gente entrar na parte mais técnica Sim. e descobrir como que você chegou na oferta direta, eu queria entender uma coisa de você que você falou aí muito interessante, que você sempre quis mudar de vida por Sim. causa dos traumas que você sofreu na infância e tudo mais. Então você já, desde pequena, você já se projetava no momento em que você está Sim. vivendo hoje? E Exato. o que você acredita que foi crucial para que você desenvolvesse essa mentalidade de sucesso? Porque como você disse, tava lá na hamburgueria, tava sofrendo porque tava longe da sua mãe e Sim. tendo que, mesmo assim, segurar as pontas, atender os clientes, porque é isso, não tem hora Sim, nem lugar. não tem. Então, o que você acredita que foi crucial para você desenvolver essa mentalidade blindada, vamos dizer assim? Eu acho que, tipo assim, o crucial mesmo é a determinação. É a vontade. Tudo começa na vontade, tudo parte num desejo. Eu tinha esse desejo ardente no meu coração de mudar de vida, mudar a realidade. Principalmente de ter os fatores de ter pessoas que eu amo, que sofria também, e eu sofrendo. Eu sempre acreditei muito em que eu poderia crescer. Que o meu ponto atual, a minha situação atual, não define o meu destino final. Então eu sempre tive isso na minha mente e eu busquei isso, eu foquei nisso. Então, inclusive, você falou de mentalidade, eu adorava estudar sobre mentalidade, justamente por ter a minha detonada desde nova, eu buscava entender um pouco mais como eu poderia melhorar, como eu poderia blindar a minha cabeça dos problemas externos. Porque, assim, se eu fosse uma pessoa qualquer que desse desculpa, eu teria 1 milhão. Eu poderia muito bem cruzar os braços, aí não vou fazer porque eu não tenho cabeça, eu não tenho mente, eu tenho muito problema. Então, pra mim, foi realmente o que fez com que eu tivesse essa vontade mesmo, corresse atrás, é o desejo que surgiu no meu coração de transformar a vida minha, da minha mãe, e a minha determinação que me fez chegar até lá. O meu foco, a minha aplicação, a minha disciplina me fez chegar até lá. O legal é que você comentou também que você voltou recentemente lá na sua casa. Voltei. Você tinha ali um quadro, né, dos sonhos que você Sim. viu que você foi conquistando tudo aquilo que você Exatamente. planejou e colocou ali. Isso é muito Inclusive, importante. Bruna, isso foi mês passado. Mês passado eu voltei lá na minha cidade, em Ponte Nova, onde eu morava. E é muito legal se tocar nesse assunto, porque desde que eu comecei no digital, desde que eu comecei essa minha estratégia nova, quando eu comecei a entender, após comprar outras mentorias, estudar, aplicar outras estratégias, quando eu comecei a entender melhor, eu fiz esse mapa de sonhos numa cartolina branca. Eu fiz uma pesquisa de tudo que eu queria, bem minuciosamente. Por exemplo, eu queria um carro, até na cor do carro que eu queria, eu coloquei lá. Colei nesse meu quadro de sonhos a casa do jeito que eu queria, as bolsas de grife que eu sempre sonhei, eu colei lá. O MacBook era meu sonho ter um MacBook, então colei lá. E não só colei lá, eu tinha tanta certeza que eu chegaria, que eu conquistaria aquelas coisas, que eu anotava minuciosamente a data que eu iria conquistar cada uma daquelas coisas. Então, quando eu voltei lá, eu me deparei com esse quadro de sonhos que ficava dentro do lugar que eu trabalhava. Eu sentava aqui. Aqui tinha uma parede, ele ficava bem aqui para todo dia eu poder olhar. Quando eu sentei, eu me deparei com aquilo tudo, eu até chorei na hora. Eu falei, cara, como é surreal esse mercado. Como muda, porque tem 1 ano que eu fiz isso. E hoje eu vejo ali que eu já conquistei muito mais que tudo aquilo. Lá tinha um print de uma conta bancária com 30 mil reais. Que era meu sonho fazer 30 mil reais por dia. Hoje eu faço mais que isso todos os dias. Era meu sonho fazer 30 mil reais por mês. Hoje eu faço isso todos os dias, sabe? Mais que isso todos os dias. Tem dias que eu acordo, eu já fiz isso, já tá com esse valor na conta, sabe? Então é assim, é mágico, é transformador. É incrível esse mercado. Você lembrava que você tinha feito esse quadro?
Lembrava, Tá, claro. imagina. Seria muito mais também interessante se você não lembrasse do nada, se você Não. visitar. Caraca, fiz isso aqui. Não, sim, eu lembrava, porque, tipo assim, eu não perdi esse hábito da mentalização. Por mais que a gente cresça, a gente sempre, pelo menos eu, sempre quero evoluir mais, a gente sempre busca mais conhecimento, né? Chegar num outro patamar e ir crescendo. Então eu não perdi esse hábito de mentalizar. Só que, obviamente, foi um choque, porque eu lembrava dele, mas eu não lembrava minimamente todas as coisas que eu coloquei. Então foi um choque. Quando eu parei, eu até falei com o Felipe, falei, cara, olha isso. Às vezes eu falo que, às vezes a gente é até bobo, né? Tipo assim, poxa, eu queria comprar um computador, tipo assim, Mas meu isso é Deus. pra você ver como funciona, né? Às vezes a pessoa que tá ali assistindo o KiwiCast ou ouvindo o KiwiCast pelo Spotify pensa assim, tá, como é que eu vou fazer um quadro dos sonhos? Às vezes a pessoa tem dificuldade de sonhar. Ela tem É dificuldade verdade. de colocar dentro de um quadro o que ela quer conquistar daqui, sei lá, 2 meses. 2 meses é muito pouco tempo, né? Sim. Sei lá, daqui 5 anos. Não. É muito difícil. Às vezes não precisa nem ter. Às vezes são pessoas que são mais visuais, outras Sim. pessoas escrevem. Sim. Mas você vê, hoje você olha aquilo e fala, poxa, eu tô fazendo muito mais que isso por Muito. dia. Exato. Mas se você não coloca, se você não escreve, não deixa claro o que você quer, a sua mente não vai trabalhar pra Sim. alcançar aquilo. E aí quando você seta um valor específico, por exemplo, talvez pode ser muito pra você naquela época, mas aí você mira nas estrelas e acerta a lua, né? É verdade, E aí é você vai desse jeito. conquistando. Principalmente no digital, né, Carol? Sim. A gente não imagina o potencial. Quando eu realmente comecei nesse mercado, eu imaginava que eu ia mudar de vida desde o início. Mas eu não imaginava que ia muito além de mudar a minha vida. Ia mudar meus pensamentos, ia mudar quem eu sou, ia transformar a minha realidade e de toda a minha família. Hoje em dia minha mãe não trabalha mais. Hoje em dia eu tive esse privilégio, o maior sonho da minha vida, que é aposentar ela. Hoje em dia eu tô aqui. Ela tá lá na minha casa em Goiânia, de boas. Deixei a geladeirinha dela com a Heineken dela, que ela precisa. Ela e os cachorros. E ontem mesmo ela tava mandando foto de um pratão de comida dela. Eu brinquei com ela, falei, olha mãe, tô no luxo aqui na KiwiFi e tal. Ela no luxo, tô eu, me dou foto do pratão de comida. Você vê, Legal. tipo assim, a humildade, sabe? Sim, Eu falei, isso mesmo, mãe. E é isso, cara. incrível. A transformação que o digital proporciona pra gente não é só você ganhar dinheiro, vai muito além disso, é essas conquistas, realizações pessoais. Não é só, tipo, comprar um bem material. Não, é você aposentar quem você ama. É quem te deu a luz no mundo, quem fez tudo por você poder retribuir. Tipo, hoje você não precisa mais trabalhar, você pode fazer o que você quiser. Hoje você vai no shopping, você pode comprar o que você quiser. A minha mãe, ela é muito segura, porque é uma pessoa mais antiga, né, mãe? Não tô te chamando de velha, pelo amor de Deus. não é isso. Você é uma pessoa que vem de uma época passada, né, de um século passado, então tem a mente mais diferente, assim, ainda tem aquela coisa, aquele pensamento escasso. Então, às vezes, eu dou uma bolsa pra ela, tipo, R$1.000 a bolsa, eu dei pra ela uma da Luiz Barcelos esse dia. Filha, mas se comprou, só falei, mãe, pelo amor de Deus, isso não é nada. Eu tento mostrar pra ela, falei, olha quanto a gente faz hoje. E pra ela é um mundo, assim, ainda paralelo, sabe? Mas é surreal, cara, Que massa. essa transformação. Então, E aí, gostou do vídeo de hoje? Muito inspirador, né? Qual foi o seu maior insight aí em relação a Paula? Escreve aí embaixo. Lembrando que eu vou deixar o link tanto para o podcast da KiwiFi, quanto também para o vídeo específico com a Paula, caso você queira assistir o vídeo completo com a história da Paula, tá? Lembrando também que esse canal aqui, a partir de agora, se focará em relatos reais com a lei da atração. Caso você queira participar, enviando o seu relato com a lei da atração para inspirar outras pessoas, você pode mandar para depoimentos com 2 S, leidatração@gmail.com. Nós vamos conversar e possivelmente o seu relato vai se transformar num vídeo aqui para o canal. Se for um relato mais curto, algo que você manifestou, escreve aí nos comentários, porque você também pode aparecer em um dos vídeos aqui, tá bom? Eu gostaria de todo o meu coração de agradecer a Érica Freitas, Rosana Pires, da Roça com a Lucinha, Machado Ferreira, Cíntia DM, Letícia Frank Labella, Eliceia Lankowski e André Carneiro por apoiarem esse canal. Gratidão imensa por todo o carinho e pela confiança que vocês têm no meu trabalho. Gratidão, gratidão, gratidão de todo o meu coração. Gratidão também a você
por ter assistido o vídeo de hoje. Espero o seu comentário sobre o insight que você tenha tirado, sobre o que você achou do vídeo de hoje. Ajude esse vídeo aqui a chegar a mais pessoas, tá bom? Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau, tchau.